Olá, cults! Sejam todos bem-vindos ao seu podcast cultural Arte em Fala, primeiro episódio de 2024. Tivemos aí um hiato do ano passado para esse ano devido a uma enfermidade minha, mas que graças a Deus está tudo ok. E quero agradecer a todos que com muito carinho estavam pedindo no direct do Instagram, enfim, em todas as redes sociais, também no WhatsApp, pedindo a volta do podcast, e agora a gente não vai parar, inclusive com uma novidade que antes a gente tinha 4 episódios por mês, agora teremos 5 episódios mensal, e quero agradecer mais uma vez o carinho do público e agradecer também aos patrocinadores, principalmente aqueles que estavam conosco em 2023 e continuam em 2024, que é o Colégio ProUni e o Super K Veículos. E falando dos novos patrocinadores, quero agradecer ao pessoal lá do grupo Rota 28, da empresa de ônibus São Salvador e do KSA Records, que é uma produtora de artistas principalmente ligados ao rap, que também estarão aqui conosco, todos os agenciados por eles. Hoje, de forma muito especial, no 14º episódio, temos aqui o nosso querido Marcelo Benjá. Seja bem-vindo ao seu podcast Arte em Fala. Muito obrigado, Rafael. Obrigado a toda a equipe. É um prazer estar aqui nesse espaço que promove, incentiva a cultura e especialmente os artistas, quem faz a cena local, quem faz a arte aqui na cidade. Um prazer estar aqui. Você é músico, compositor, você já estava falando aqui fora do ar, você já vai falar sobre o seu trabalho autoral, e você também é produtor cultural. Como que você começou a trabalhar com a arte? Então, a arte, ela sempre esteve presente na minha vida, assim, especialmente a música. As primeiras lembranças que eu tenho da vida são de estar brincando no quintal da casa dos meus pais, e sempre tinha um rádio ligado, sabe? Com aquela programação, na época, anos 80, e se tocava MPB no rádio. Ô, saudade! Se tocava MPB no rádio. Nada contra, mas hoje é só... Meu Deus. Enfim, depois a gente fala sobre isso. Mas nas primeiras lembranças que eu tenho da vida, tá ali o rádio ligado, e Chico Buarque, Roberto Carlos, Tim Maia, Jorge Benjor, Maria Bethânia, Gal Costa, e a onda também do rock Brasília, o rock 80, aquilo tudo era muito presente e está ali nas minhas primeiras lembranças. O meu avô, junto com a minha avó, eles tiveram 10 filhos, e todos os 10 filhos tinham algum envolvimento com arte, com cultura, com música. Quem não cantava muito bem, tocava o instrumento muito bem. Meu avô tocava, tinha envolvimento também com folia de reis. Isso lá na cidade de Poema, São Fidélis, que foi onde nasci. Então a arte sempre esteve muito presente ali, a música especialmente, e alguns anos depois, ainda criança, fui ter primeiro contato com o instrumento, de poder pegar e tocar e aprender na igreja evangélica, como muitos outros colegas. A igreja evangélica tem esse papel social importante, de promover esse primeiro encontro de muita gente. Aprendi a falar em público ali, aprendi a tocar um instrumento ali, enfim. E anos depois, perder aquela timidez, exatamente, que para muita gente é um pânico, Às vezes a pessoa tem um talento absurdo, mas tem esse bloqueio. E ali na vivência em comunidade, do ambiente de igreja, a gente acaba perdendo isso, trabalhando isso. E aí, anos depois, comecei a tocar na noite, por sugestão de amigos, assim, puxa, você devia tem uma voz legal, você toca bem, você devia tocar na noite. E eu sou TI de formação, sempre trabalhei com informática, e aí comecei a fazer algumas vezes na noite, comecei aos poucos, assim. Aqui em Campos isso começou a acontecer, e a coisa foi ficando séria, foi me dando cada vez mais alegria, mais prazer, mais satisfação. E em 2017 eu resolvi largar pela primeira vez a minha profissão de formação para viver integralmente da música. E aí se completaram já 10 anos, que a gente celebrou no ano passado, inclusive, com um show no SESI, foi muito bacana.
Mas foram anos maravilhosos, até que a pandemia veio e pela primeira vez o mercado do entretenimento parou, né? A gente não imaginou que isso pudesse acontecer, mas aconteceu. Nunca tinha parado, independente de crise, de governo, de que quer que seja. Mas parou e para a gente foi muito difícil, né? Fomos os primeiros a parar, os últimos a voltar e sem nenhuma perspectiva de renda, de nada. Foi um período bem difícil e aí eu voltei a trabalhar com informática, conciliando novamente, assim, né? E também investindo mais no trabalho de produção de eventos, produção cultural. E assim é a vida do artista brasileiro, sempre tendo que improvisar, aprendendo a improvisar. E essa volta para trabalhar fora, né, dessa área cultural que você estava tão empenhado em fazer, foi complicado, né? Foi muito difícil. Primeiro porque a minha área, a área de tecnologia, ela se atualiza muito rápido, né? E aí você fica alguns anos fora e quando você volta, parece que nada que você sabe, do que você aprendeu, do que você estudou, do que você fez durante tantos anos, parece que aquilo está tudo obsoleto. Sim, sim. E você precisa reaprender novas linguagens. Essa é a parte mais difícil, né? Para poder se recolocar no mercado. E não foi fácil, não. Foi bem complicado esse retorno. Hoje eu não estou, no momento, numa empresa... não estou com carteira assinada, né? Não sou CLT, mas continuo trabalhando autônomo agora com informática, porque a música voltou a ter o movimento, a ter a agenda, né? Então estou conciliando novamente as duas coisas, trabalhando com informática como autônomo e trabalhando com música. Cara, muito interessante. E você falou sobre alguns nomes de artistas consagrados aí, né, do cenário brasileiro, e você faz alguns tributos, correto? Sim. E fala um pouco por que você se decidiu escolher por eles, e conta um pouco para o povo quais são os tributos que você normalmente faz, canta no seu repertório de shows e tudo mais. Primeiro, esse desejo partiu de um sentimento meio triste de que a MPB ela estava sendo cada vez menos valorizada, assim. E aí eu comecei a pensar em maneiras, em possibilidades de trazer isso à tona novamente, de conseguir vender. Eu penso que cada show que a gente apresenta é um produto que a gente tem para oferecer para o mercado. E como tornar a MPB atrativa de novo, falando do nosso mercado aqui em Campos, para conseguir vender isso, tocar a música que eu gosto, que me inspirou a fazer o que eu faço, e conseguir deixar isso de uma forma mais atrativa para os contratantes e tal. E aí veio o pensamento de fazer os especiais. Comecei pelo Tim Maia, que foi um cara que me influenciou demais no swing, no balanço, na irreverência e tudo mais. E depois... Hoje a gente tem o Tim Maia, a gente tem Chico Buarque, Caetano Veloso, Jorge Ben, Gilberto Gil, Paralamas do Sucesso, Rock 80 e 90. Cada um desses nomes não são aleatórios assim para mim, são pessoas artistas que me influenciaram fortemente a fazer o que eu faço. Tem Clube da Esquina também, que é uma delícia de fazer. Então, eu não conheço o Clube da Esquina. Clube da Esquina é maravilhoso. É uma banda? Clube da Esquina é um movimento, na verdade, de Minas Gerais, que foi onde surgiu o Milton Nascimento, os irmãos Borges, né? Lô Borges e o Beto Guedes e o Flávio Venturini, toda essa galera de Minas que você conhece, começou a ser conhecido no Brasil através de um movimento chamado Clube da Esquina, que tem esse nome por uma razão social muito legal. Eles eram garotos pobres e existia um clube na cidade deles, onde só era frequentado, como a maioria dos clubes, né? Pela classe média alta, eles não tinham condição de ir, então eles ficavam na esquina do clube. Eles turminha, se reuniam na esquina para cantar. E daí veio esse nome, né? Eles ficavam ali compondo e tocando e mostrando as músicas uns para os outros. E desse movimento, o Brasil passou a conhecer esses nomes desses monstros, muita influência do jazz americano também, aquelas harmonias complexas, letras lindas, melodias incríveis, e assim surgiu o movimento Clube da Esquina, virou um disco, né?
chamado Clube da Esquina, do Milton com o Lô Borges, e com todos esses caras também participando, tocando e tal. E ali cada um começou a encontrar o seu caminho, e o movimento Clube da Esquina foi um dos mais importantes da música popular brasileira até hoje, assim como a Tropicália, Sim, assim como o samba no Rio de Janeiro. O movimento do Clube da Esquina tem o seu lugar junto com esses, assim. Cara, muito, muito legal. Hoje, os contratantes, o que mais te pedem? Né? No caso de toda essa relação de tributos que você, no caso, toca sozinho ou com banda, como que é? Sim, trabalho, isso é uma outra forma de conseguir se manter trabalhando no mercado. Sim. É conseguir oferecer formatos diferentes de show, porque isso varia de acordo com o tamanho da casa. Tem lugar que dá para fazer portaria, tem lugar que não dá, são lugares menores. Então eu trabalho desde o voz e violão mais simples, formato mais simples que existe, duo com percussão, trio acústico e o formato de banda com bateria, guitarra e tudo mais. Focado mais em MPB. Exatamente, MPB, indo pro jazz, samba bossa rock, nova. jazz, bossa nova, Sim. bossa jazz, as praias que eu curto mais assim. Pô, cara, é um estilo musical que eu curto. Não que eu não... Assim, não é uma crítica, mas hoje em dia está muito polarizado a questão do sertanejo. Repito, não é uma crítica. Né? E vários outros ritmos aí que, assim... que podem estar, sim, no cenário e tudo mais, só que acaba ocultando tanto. Foi como você acabou de falar, né? Para mim que não deixar morrer, você foi para esse estilo e se mantém nesse estilo, mas o quanto que é difícil a gente compreender que não são valorizados, né? Pois é, porque assim, para o público que nos assiste, é importante saber diferenciar o que é o mainstream e o que é a realidade. Que são duas coisas que não caminham juntas. O mainstream, a indústria musical, está preocupada em vender, está preocupada em ter lucro e é apenas isso. Então a onda agora é sertanejo nos últimos anos. É isso que a gente vai vender, a gente vai massificar isso. Você vai no açougue, você vai ouvir isso. Você vai na padaria, você vai ouvir isso. Você liga a TV, final de semana, você vai ouvir isso. Essa é a melhor forma que existe de vender um produto e vender muito. E as duplas vão se multiplicando, os artistas sertanejos vão se multiplicando. Isso é uma estratégia para venda. Esse é o ponto. Agora, depois que a gente conseguiu ter acesso à plataforma de streaming, ficou muito mais fácil, inclusive. Se você abrir hoje uma plataforma de streaming como Spotify, por exemplo, você pode fazer uma pesquisa ali por gênero. Se você colocar MPB, nova MPB, você vai ter a oportunidade de conhecer diversos artistas com trabalhos incríveis, fazendo música de qualidade, né? Isso é a realidade. É diferente da indústria, do mainstream. Gente que você provavelmente nunca vai ouvir tocando no rádio ou nunca vai ver no Luciano Huck, no Altas Horas, mas está vivendo dignamente da sua arte e fazendo trabalhos incríveis. Há algum tempo atrás eu assisti uma entrevista do Lenine para um programa do Léo Gandman, que é um saxofonista incrível e tal. E o Léo perguntou para o Lenine o seguinte: como é que você vê a música brasileira hoje? E a resposta do Lenine foi muito simples. Ele disse: vai muito bem, obrigado. E aí o Léo: vai muito bem? Vai. E ele citou exatamente esse exemplo, de você fazer essa pesquisa, de você usar as plataformas para encontrar novos artistas. E tem muita gente nova. A MPB não morreu. A MPB continua mais viva do que nunca, com grandes artistas fazendo grandes trabalhos. E não dependem de aparecer no Faustão, de aparecer no Encontro para ter uma vida legal com música, com a sua arte e tal. E isso é o que nos dá esperança, inclusive. Né? Essa de alguma forma é uma crítica construtiva do que pode ser melhorado, né? Foi uma das vertentes que me fez. Eu sou escritor, tenho livros publicados, mas que foi uma das vertentes que me fez fazer o podcast e, de alguma forma, dar um espaço, um lugar de fala para as pessoas, para todos os artistas.
né, que aqueles que já são conhecidos do meio, outros que ainda não são conhecidos do meio, e dar publicidade a eles. A nossa cidade, apesar de muitas das vezes não ter a cultura devidamente valorizada, né, vamos dizer assim, mas temos muitos artistas culturais esplêndidos, né, na cidade. De vez em quando eu vou tocar fora, às vezes em capitais, e você já deve ter tido essa experiência também. Recentemente eu fui a São Paulo com a minha banda para fazer alguns shows. Fui ao Rio também várias vezes. E quando a gente vai, a gente aproveita para dar um giro depois, antes do show, depois do show, para ver a cena, ver um pouco da cena que está rolando aqui, o que está acontecendo aqui. E sempre que a gente consegue, a gente faz isso. E quando eu faço isso, Rafael, eu me dou conta de como o sarrafo em Campos é alto. Isso me dá um orgulho danado. Sim. Porque, é claro, tem muita gente excepcional, tem profissionais, inclusive nos grandes centros você às vezes se depara com nomes que já tocaram com a nata da MPB e hoje estão fazendo barzinho, estão fazendo à noite. Sim, sim. Beleza. Mas você encontra muita coisa mais ou menos, muita coisa ruim também, Sim. como em todo lugar. E aí eu me lembro da nossa cena, me lembro dos artistas incríveis que eu conheço aqui de Campos, e eu percebo que o nosso sarrafo é muito alto. Sim. Isso devia trazer orgulho para todos nós, assim. A gente tem uma cena local com grandes artistas, muito empenhados e fazendo grandes coisas aqui, embora não sejam vistos muitas vezes, como você acabou de falar. Sim. Lá em São Paulo, né, nesse estilo musical, é onde demanda o maior público? Provavelmente sim. São Paulo, diferente do Rio, tem uma coisa que me deixou muito impressionado, que é a valorização do autoral, sabe? Tem muitos artistas que em São Paulo hoje vivendo da sua música e vivendo muito bem da sua música. Eu conheci vários MCs lá que eu nunca tinha ouvido falar. E morando em mansão, dirigindo carro de luxo, tendo uma vida incrível, com a sua música autoral, assim. Eu nunca tinha ouvido falar nos caras, sabe? No estado do Rio, infelizmente, a gente tem uma cultura onde o autoral não é valorizado. No estado do Rio, os empresários, a indústria, os patrocinadores só aparecem depois que vira. Depois que o cara já fez alguma coisa e teve notoriedade. É uma Isa, por exemplo, que começou gravando vídeos na internet. Quando ela viralizou um vídeo dela cantava músicas em inglês, cantava R&B. Quando viralizou o primeiro vídeo, aí vem os patrocinadores, vamos gravar um disco, eu vou investir na sua carreira e não sei o quê. E você pode, a fila é longa, você pode falar do Seu Jorge, mesma coisa. Sim. Você pode falar de tantos artistas incríveis, mas o estado do Rio só valoriza depois que já aconteceu alguma coisa e tudo mais. Não tem esse investimento no autoral, no trabalho, no artista e tudo mais. Para você tocar nas principais casas de show do estado do Rio de Janeiro, você vai tocar cover. Você vai tocar música de outras pessoas. O seu autoral é um trabalho de formiguinha, que você vai ali, a gente monta um bloquinho de 5 músicas, aí bota um autoral ali. Bota uma entre 5 depois mais 5, aí mais um autoral ali. E torcendo para ser notado, para que alguém preste atenção no que você está fazendo, né? Sim. Mas o trabalho é de formiguinha, é bem difícil, assim. Você está nessa estrada há quanto tempo mesmo? Fazendo só isso, 10 anos. Cara, que bom. Você já viu, então, muita coisa por aí, né? Bastante. Passei bastante perrengue, tive muitas alegrias. Sim. Mas, sobretudo, perrengues. Perrengues são presentes na vida e acabam sendo uma escola também para a gente aprender muita coisa, né? Aprender a lidar com pessoas, lidar com contratantes, lidar com o público. Acho que a coisa mais importante que a noite dá pra gente é a leitura de ambientes, assim. O artista que está habituado a trabalhar na noite, ele consegue ler um ambiente rápido e conduzir o repertório, conduzir o show, conduzir o trabalho de acordo com o ambiente onde ele está.
Sim. Isso é uma das maiores lições que a noite dá pra gente. Você também é produtor, correto? Fala um pouco desse trabalho seu. Você comentou comigo que você estava numa localidade. Eu vou deixar você falar, falando, produzindo, né, um grande evento já constituído, né, no norte e noroeste, né, Fluminense. Fala um pouco. Eu já tinha o hábito de produzir os meus próprios eventos aqui na cidade e às vezes eventos de amigos também, músicos e tal. E aí, um grupo para quem eu já tinha prestado serviço com música, um grupo do Espírito Santo, lá do Caparaó, eles são os responsáveis pela produção do festival, que agora está consolidado, como você disse, que é o Caminhos do Açúcar, organizado pela Cidenf, consórcio de municípios do Norte e Noroeste Fluminense. E eles contrataram essa empresa, desses amigos lá do Espírito Santo, para cuidar da produção geral do evento. A empresa se chama Pro5 e mandam muito bem toda a produção, cenografia, palco, tudo. E aí eles, por já conhecerem meu trabalho e saberem que eu já fazia também esse trabalho produzindo eventos aqui, me fizeram um convite para cuidar da produção de palco, produção musical do Festival Caminhos do Açúcar. E aí legal. A gente começou a fazer isso desde a primeira edição. A primeira edição foi na minha cidade, São Fidélis. E foi maravilhosa. E aí depois a gente passou por Miracema, Cardoso Moreira, passamos por Conceição de Macabu e tivemos a 5ª edição agora, nesse último final de semana, que foi a primeira desse ano, que foi em Varriçai e foi a melhor edição até agora. Foi sensacional como o público de Varriçai abraçou o festival, abraçou o evento. A gente teve a melhor média de público numa sexta, num sábado e num domingo. Foi impressionante. Eu montei uma grade só com artistas locais, só com artistas de Varriçai. Geralmente eu gosto de fazer um intercâmbio, de levar também músicos daqui de Campos, de outras cidades, para apresentar coisas novas também. Mas em Varriçai teve uma peculiaridade. Quando eu peguei os trabalhos de lá para selecionar, para avaliar, para conhecer, o nível dos caras é altíssimo. Se eu te mostrar depois o trabalho deles no Spotify... Aí você vê, né? De Varriçai. Varriçai é um lugar muito pequeno. Exatamente. Uma outra curiosidade, geralmente aqui no estado do Rio, quanto mais para o interior você vai, a música da massa, no momento que é o sertanejo que a gente falou, domina esses lugares menores, assim, mais interior e tudo. O nicho mais forte em Varriçai é o rock. O que mais tem lá é banda de rock, é o principal nicho da cena local. E não é qualquer banda, são bandas ótimas, com trabalhos autorais no Spotify, nas plataformas digitais, muito bem produzidos. Eu fiquei chocado de conhecer o trabalho desses caras e foi super fácil montar uma grade só com artistas de Varriçai. Foi sensacional o que aconteceu lá e talvez por isso também o público teve essa receptividade grande e estava lotado todos os 3 dias, sexta, sábado, domingo, foi muito bacana. E você vê, né, cara, assim, como a gente falou, Varriçai, um município, né, tão pequeno comparado a grandes locais, né, Campos, enfim, Itaperuna, e com artistas tão bons, né, cara? Pois é, que estão lá escondidos. Eu falo isso até às vezes de futebol. Eu gosto de futebolzinho, por isso até que eu me machuquei também. O quanto que tem talento, cara, escondido. Né? E na área cultural, a mesma coisa. Como que tem talento, né, escondido aí, que não teve um empurrão, uma oportunidade de uma vitrine. Né? E que bom, né, que esses artistas ligados à música tiveram essa vitrine no festival. Eu iria na edição lá de Bom Jesus, que infelizmente não pôde ter devido às chuvas, né? A cidade, infelizmente, ela foi devastada. Né? Foi muito triste o que aconteceu lá. Sim. Assustador, né? Ver aquelas imagens. Foi assustador. Né? E você aí de casa que puder ajudar, né? Com certeza ainda deve ter lá um ponto de doação, né? Para ajudar o pessoal lá de Bom Jesus. Então, um forte abraço a todos. Espero que vocês consigam... se renovar diante das adversidades. Sobre a sua música, você falou sobre a questão de música autoral. Você já tem músicas próprias? Você tem algum projeto por acontecer? Fala um pouco pra gente aí. Então, eu falei que em 2017 eu, pela primeira vez, larguei
carteira assinada para viver integralmente da música. A primeira coisa que eu fiz foi gravar o meu primeiro disco autoral, em 2017. O disco se chama Manifestações e ele está disponível em todas as plataformas digitais. E aí foi a primeira vez que eu entrei no estúdio para gravar algo meu. E foi uma experiência incrível. Fiz vários shows desse disco no ano seguinte, em 2018. Sempre que tem oportunidade, que são poucas, infelizmente, mas que surgem oportunidades de editais para música autoral, eu me inscrevo para poder apresentar esse trabalho. E aí já fiz Bienal do Livro de Campos 2 vezes, com show autoral, shows no Sesc, no SESI, sempre que possível fazendo shows totalmente autorais. Infelizmente, na cena de Campos, né, na noite, a gente não tem... Eu falo isso há tantos anos, assim, gostaria que a prefeitura, que o poder público criasse festival de música autoral em Campos, puxa. Sim. A gente precisa disso. Há pouco tempo a gente teve um festival que teve bastante notoriedade, que foi voltado para gente que não trabalha com música, e a premiação desse festival era gravar um disco. Eu fiquei indignado, tá? Só para vocês saberem. Porque você sabe como é difícil para um artista local independente gravar um disco, minha gente? Hoje em dia, se você procurar um home studio para gravar um disco, cada faixa sai por R$1.000. Enxugando, tá? Enxugando. Cada Bem faixa enxuto. sai por R$1.000 aí. E normalmente são do que? 12? Se você fizer um EP com 5 faixas, são R$5.000. Fora custos adicionais. Sim. É muito difícil para a gente que vive só disso tirar R$5.000 ou mesmo parcelar esse valor para fazer um disco. Sim. Porque o dinheiro que a gente recebe no trabalho, na nossa lida na noite, é para pagar água, luz, telefone, prestação de carro, IPTU, enfim. É o seu trabalho. É o trabalho, é o ganha-pão. E é difícil você tirar dessa renda, que já não é nada de muito grande, para investir, sabe? Para você fazer um videoclipe hoje, com qualidade, absurdo, profissional, você vai gastar uns R$4.000, R$5.000. Quase o preço do EP que eu acabei de mencionar. EP que eu estou falando, gravado num home studio, entenda. Se você procurar um estúdio maior, isso... É papo de 2.000, não tem mais. Então, assim, essa é a realidade do artista independente, do artista local, e a gente precisa, voltando para a linha aqui do assunto, de iniciativas que privilegiem e que incentivem. Eu costumo dizer, Rafael, que as pessoas vão ter fome daquilo que as alimenta. Se todos os dias você come arroz, feijão e ovo, quando te der fome, você vai pensar em quê primeiro? Arroz, feijão e ovo. Arroz, feijão e ovo. Essa é a referência que você tem. Todo dia você come lasanha, quando você tiver fome, a primeira coisa que tu vai pensar é lasanha. Assim também, se você não cria espaço para música autoral, quem vai se preocupar com isso? Quem é que vai pedir para ter festival de música autoral em Campos? Pois é. Isso acontece com tudo na vida. Então a gente precisa desse espaço, a gente precisa desse incentivo, a gente precisa que isso seja divulgado, e o poder público tem uma grande força nisso, que alcança mais pessoas, que alcança as massas e tal. Nós, artistas, fazemos, trabalhamos, brigamos por isso, mas não é suficiente para que a coisa se massifique. Por exemplo, na cidade onde eu nasci, São Fidélis, na década de 90 ainda tinha festivais de poesia. Festivais de poesia que enchiam o ginásio da cidade. Tinha até torcida, parecia torcida de futebol, cara. Torcida sabe? Organizada, sim. O cara lá recitando um poema da autoria dele, torcida, eita, poesia, cara. Sim. E hoje, assim, eu tenho uma crítica muito clara sobre isso. Né? Eu trabalho no setor público e tudo mais, mas pode parecer que não, mas o setor público ele também precisa, em determinadas áreas e pastas, de um resultado como o setor privado. Então, foi o que você acabou de falar. Aí, quem está à frente vai querer fazer aquele feijão com arroz porque entrega um resultado mais rápido. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Ao mesmo tempo que tem essa outra vertente, é mais do mesmo. Eu sempre fui muito polêmico em todos os debates que eu tive com agentes culturais por causa disso. Porque, primeiro, é tocar nessa ferida, e segundo, que entender que assim, é necessário que tenha paciência.
com aquela nova cara que talvez possa vir a surgir, né, na administração cultural da nossa cidade, para de fato estancar essa realidade. Porque que aí de fato não vai haver uma extrema necessidade de um resultado imediato, até do público. Porque pode ser que se a gente faz um evento só com música autoral, no primeiro não tem a gente. Com certeza, vai só a família de quem está participando. É só família. Mas aí vai ter o segundo, vai ter o terceiro. Assim como um contrato de trabalho CLT que a gente tem uns 3 meses de experiência, eu acho que pode ser também exatamente dessa maneira. E aí você faz com que artistas que nunca pensaram em dedicar tempo para isso, poxa, tá tendo um festival que tem premiação, dá para gravar um disco, Sim. Vou começar a escrever, Sim. Vou me dedicar a compor. E às vezes é um talento que a pessoa tem que estar lá quietinha. Exatamente. E outros que já estão desmotivados porque nunca tiveram espaço para isso, vão voltar a sonhar novamente. Então você vai movimentando toda uma cadeia com isso. Como você falou, não é uma edição só, é a prática, criar um hábito. Hábitos se criam repetindo muitas vezes uma mesma coisa. Eu sei que isso não é fácil. Eu sei que não é fácil investir, é mais fácil trazer um show de pagode, né? Para lotar o C-pop. Sem dúvida. Para encher aquilo lá e ter todo mundo ficar feliz, voltar. Mas, gente, tem artista aqui, tem gente brigando, dando a vida pela arte aqui. Não, e hoje precisam de oportunidades. E hoje é tão tedioso, vou usar essa palavra, porque assim os empresários não se dão nem ao luxo de, por exemplo, beleza, vou trazer um cara do pagode, mas antes eu vou colocar um outro ritmo, né, uma outra pessoa. Colocar um artista local. Um artista local que antes até tinha, tem um tempo atrás até tinha, tipo 2, 3 shows numa noite com 2 locais e um principal. E hoje nem isso, cara. Tem mais. Deixa eu contar para quem está nos assistindo, para você também. Pode olhar para a câmera aí, eu conto aí. O que acontece quando a gente vai ser convidado para um show de um artista nacional? Primeiro que a gente não recebe cachê. Campos não paga cachê para músico local que abre show de artista nacional. Não sei se em outros lugares a realidade é diferente, mas em Campos os contratantes entendem que já é um grande privilégio para você poder abrir o show. Cara, que surreal. Do Seu Jorge, do Djavan. Eu abri o show desses caras. Segunda coisa, a gente é extremamente maltratado pela produção local do evento. Sim. Porque eles não estão nem aí pra gente. Se pudesse, a gente nem estaria ali. Então eles tratam a gente mal, não dão uma água, não dão um camarim, não dão nada. A gente fica ali passando raiva até a hora de se apresentar e tenta fazer um show incrível, porque tem uma plateia grande, até a plateia divulgar, do sim. artista nacional, né? Então a gente quer fazer o melhor possível e tenta aproveitar isso da melhor forma possível. Então esse é um dos perrengues que a gente passa. A gente nunca ganha nada para abrir show de artista nacional, é maltratado pra caramba, não tem nem água para beber, não tem lugar para sentar, e é assim. Tivemos uma denúncia num show que teve atrás aí, eu acho, da Ana Castela, se eu não me engano, sobre isso aí, de um artista local, algo do tipo, eu não lembro ao certo. Cara, aí é por isso que a cultura da nossa cidade não anda devidamente. E outra coisa, quando você tem um show lá do Seu Jorge, como teve aqui, aí anunciam lá, Marcelo Benjá e banda, vão fazer a abertura. O pessoal da divulgação quase não fala isso, né? Às vezes bota a nota flyer, que fica é a nota de rodapé ali e tal. Mas beleza. Aí o público da cidade, o público aqui de Campos já está habituado vai ter uma banda local no início, vou chegar mais tarde. Tipo, vai ter uma banda local às 10, meia-noite eu chego, porque meia-noite deve estar começando o show do artista, né? Sim. Cara, e não tá nem aí. Não. Para um show que, como você falou, isso eu não sabia, que você investiu. Exatamente. Porque você não ganha um cachê, então você tem que investir. Tira do bolso, você tira do bolso para botar as coisas pra banda, convence a sua banda. Gente, vamos fazer, de repente é uma vitrine legal, a gente pode aparecer lá. Vamos dar o nosso melhor, como se o nosso fosse o show principal. E quem está fechado com você vai e compra a ideia e trabalha por isso. Mas a realidade nua e crua é essa aí. Cara, a minha visão pode ser utópica, né? Mas a gente tem que fazer de uma maneira que estanque essa realidade. E, na verdade, como já está tão... Como você falou, é o arroz, feijão e ovo.
o próprio público já está, entenda a palavra, tá, gente? Pelo amor de Deus, já está domesticado dessa maneira. Não, tem 2 bandas ali, o evento vai começar às 5 horas da tarde, mas o principal com certeza vai ser lá para meia-noite, então... É a coisa de se criar o hábito que a gente acabou de falar aqui agora há pouco. Sim. Se fosse feito um trabalho no sentido oposto, a gente já teria uma realidade diferente, mas precisa começar a acontecer, precisa insistir nisso, né, para que a gente consiga ter uma realidade diferente. Eu tenho certeza que eu não vou ver isso, mas de repente quem vier depois poder encontrar uma realidade diferente. Eu discordo de você nesse sentido, que você não vai ver isso não. Você vai ver, pode ser que seja. Quem dera. Vamos ver, vamos ver. Cara, eu tinha um evento muitos anos atrás, ali no Jardim do Liceu, onde era o microfone aberto, né? A gente fazia o palco ali, tinha o microfone aberto. Aí, ao mesmo tempo que tinha um cantor, tinha artista circense, tinha gente pintando, tinha grafite, massa. tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas parou porque o poder público não colaborava, porque para manter um evento desse, mesmo com pessoas não tão conhecidas, também não é barato. Eu tinha um custo, né, razoavelmente alto, não para o poder público, mas para a gente bancar do nosso bolso. E bancamos. Umas 6, se eu não me engano, edições, e que se eu te mostrar a foto da última edição, era meio que um piquenique cultural, né? Ali no Jardim do Liceu, cara, surreal. Você achava que tinha alguém que estava ali muito conhecido tocando, e era assim, tinha alguém apresentando e o microfone era aberto. Se você quisesse ir lá para recitar uma poesia, era o seu momento. A gente recebia antes as gravações, né? A gente anunciava, você que quer se apresentar, mande para a gente uma música, uma gravação sua, só para a gente ver, porque a gente também tinha que dar uma garimpada leve assim, mas lá na hora, várias pessoas. E outra, era música secular, aí às vezes ia lá para o palco lá alguém que cantava uma música cristã, e todo o público, cara, super receptivo com a ideia do projeto. Com respeito. Porque era exatamente assim. Ia gente da terceira idade lá recitar um poema. Cara, eu tenho um poema aqui que eu escrevi quando eu era jovem, mas como vocês me deram uma abertura para falar, eu vou falar. Aí leram e todo mundo batendo palma, ovacionado, e parou. Um evento desse parou. Sensacional. Que tinha em torno de 4 modalidades culturais ali, as 5. A gente pintando ao vivo, grafiteiro pintando ao vivo, enfim, uns artistas aí. E tinha um espaço também de criança que a gente alugava pula-pula, isso tudo com o dinheiro do nosso bolso. Tem vários exemplos que a gente pode ver que é possível, assim, sabe? Olha, o Samba na Praça começou com iniciativa de amigos. Sim. Com investimento próprio para fazer aquilo acontecer. Hoje o Samba na Praça é uma referência. O Dia do Rock Goitacá começou do mesmo jeito, com artistas locais botando o seu som, o seu equipamento, botando o seu dinheiro para que houvesse esse Dia do Rock Goitacá. Hoje ele faz parte do circuito de eventos da prefeitura municipal e tal. Então, assim, é possível. São iniciativas como a sua que a gente vê que é possível, que o pessoal vai comprar, que o pessoal vai abraçar essa ideia. E ao longo dos anos isso se torna um hábito, isso muda a cultura, isso muda a realidade, como a gente estava falando. Mas é preciso que hajam essas iniciativas, que haja esse investimento. Sim. A gente já está quase caminhando para o término. Fala um pouco quando que você vai lançar. Você vai, por esses tempos aí, fazer novos lançamentos de música autoral? Fala um pouco para a gente sobre isso. Então, a última que a gente lançou foi uma música chamada 388, em alusão aos 388 anos de escravidão aqui na história do país. E a gente lançou no Dia da Consciência Negra. E aí, como a gente conversou aqui nesse podcast de todo o investimento que é preciso, eu estou tentando fazer a cada 3 meses, a partir desse, colocar um single na rua. E a gente já está trabalhando para que no final desse ano ainda, se tudo der certo, a gente consiga reunir todas para fazer um EP.
e aí poder fazer também um show autoral. Falando em show autoral, dia 13 de maio, que é o dia da abolição no Brasil, a gente vai fazer um show autoral e uma roda de conversa sobre combate ao racismo, na Praça São Salvador, no coração de Campos, às 18 horas. Esse show a gente vai fazer pela Lei Paulo Gustavo, a gente quando teve a sorte de ser aprovado nesse edital, e a gente vai fazer esse evento começando com uma roda de conversa com várias personalidades negras aqui da cidade, como Adriano Moura, escritor, Sim. como Cláudia Leonora, jornalista, como Simone Pedro, sambista, assistente social. A gente vai ter uma roda de conversa sobre o cotidiano da população preta, sobretudo dos artistas pretos aqui na nossa cidade, nossa região. E logo após isso eu faço um show autoral com a minha banda, Praça São Salvador, 13 de maio, é uma segunda-feira, dia da abolição, a partir das 18 horas. Vai ter também exposição de artesanato, exposição de artistas, e vai ser um evento muito bacana. Se liga aí, galera. Deixa o convite aí. Se liga aí. Com show autoral rolando lá também. E aí, ao longo do ano, a gente está de olho nesses editais que são uma ajuda grande para a gente poder fazer o nosso autoral, né, acontecer. E eu espero, no final desse ano, se tudo der certo, poder reunir esse EP e fazer um show de lançamento dele aí, novembro, dezembro. Cara, espetacular. Então, quando você vai pegando o seu violão aí para você tocar uma, duas músicas autorais aí para a gente conhecer, que você vai também contar a história, né, de como que foi como foi produzir, né, escrever essas músicas. Quero agradecer, pode ir pegando o violão aí. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês aí que nos acompanham. Nos ajude a divulgar mais e mais esse podcast, né? Se inscrevam lá em nosso canal, a gente vai deixar, né, aqui nos comentários da postagem lá no YouTube, né, o link, tudo bonitinho para você se inscrever. Pega esse link, espalha para os amigos. Quero agradecer mais uma vez aos patrocinadores, o Colégio ProUni, a Supercar Veículos, a empresa de ônibus São Salvador, o Rota 28, KSA Records. Muito obrigado por vocês fazerem esse projeto acontecer e divulgarmos, né, os artistas de Campos e região. Esse ano a gente também vai trazer vários outros artistas de outros municípios. Ano passado a gente trouxe a escritora Izzy Botelho, lá da favela da Rocinha. Ela fez um episódio conosco e foi espetacular. Beijo, Izzy, beijo a todos que estiveram conosco no ano passado. E esse ano a gente ainda vai ter várias novidades aí. Quero agradecer o pessoal da produção. Estamos aqui no estúdio do Nova Mídia. Então você que quiser fazer ensaio fotográfico, podcast e tudo mais, e várias outras coisas relacionadas a uma grande agência de publicidade, chega para cá, Nova Mídia. E agora, Benja, conte um pouco, qual vai ser a música que você vai apresentar para nós agora? Essa canção, já que a gente terminou o papo falando sobre a questão da desigualdade racial, que é uma bandeira do meu trabalho. Sim. Essa música se chama Eu Não Consigo Respirar, e ela foi composta no dia que eu vi a imagem, 25 de maio de 2020, a morte do George Floyd, um negro estadunidense. Sim. Que morreu de uma forma covarde, uma forma imbecil, com um policial ajoelhado no pescoço dele. Essa cena é uma das que eu queria poder desver na vida. Sim. Mas infelizmente não é possível. Isso me abalou muito, me deixou muito sensível por muito tempo. Dessa experiência, somado também ao momento de polarização política no Brasil, que a gente estava vivendo e ainda vive, e ainda vai viver por muito tempo, muito conturbado. Uhum. Enfim, de toda essa experiência surgiu essa canção, Eu Não Consigo Respirar. Da minha janela eu vi o ódio crescendo, ganhando espaço.
mostrando a cara antes velada, nas ruas, nos guetos, nas praças. O preconceito representado passou a desfilar sem medo. Intolerância vem pelas redes, um novo navio negreiro. Um novo navio negreiro. Quantas faces o ódio tem? Político, empresário, pastor ou juiz, ajoelham no pescoço pela família e pelo país. Eu não consigo respirar. Ei, eu não consigo respirar. Medo de ser preso, de ser estuprado, medo de ser livre, medo de ser amado, medo da polícia e do deputado, medo da milícia judaico-cristã, medo do medo, medo de ter medo, medo do medo, medo de ter medo. Quantas faces o ódio tem? Político, empresário, pastor ou juiz, ajoelham no pescoço pela família e pelo país. Claro que é. Eu não consigo respirar. Ei, eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. Irmão, parabéns. Forte, hein? Obrigado. Gente, a gente tem que ter um clipe disso aí, gente. A gente tem que ter um clipe disso. Como que Espero seria? conseguir fazer. Mas você tem alguma ideia sobre? Alguns amigos já chegaram com algumas ideias. Eu tenho algumas. Chegou a fazer a cotação de quanto que vai precisar para isso acontecer? Sim. Dessa eu tinha feito da 388, que foi a música que a gente lançou na Consciência Negra, Sim. que também tem essa temática. E o melhor preço que eu consegui foi de 3.500 para colocar esse clipe na rua, com a qualidade profissa e tal. Sim. E aí a gente vai trabalhar por isso, de repente alguma campanha de crowdfunding, né? Uhum. Buscando apoiadores, patrocinadores para colocar esse trampo na rua, também com audiovisual, né? Cara, isso que hoje em dia não é suficiente só gravar a canção, né? Não é só fazer a música. Tem todo o pré e pós. Se você não tiver também o audiovisual para rede social, enfim, é todo um pacote de coisas que a gente precisa de muita ajuda para conseguir realizar, né? Uhum. Cara, mas espetacular. Obrigado. Não tem nem o que perguntar sobre a história da música, porque todos, né, ou a grande maioria acompanhou o caso e tudo mais, mas muito, muito bom. Parabéns pelo trabalho e por colocar isso em música. Essa música merece um clipe, cara. Tomara que a gente consiga fazer. Vai conseguir. Acho que vai ficar bom, sim. Vai conseguir. Tem alguma outra música que queira compartilhar com a gente? Tem, sim. Mudando um pouco de
temática. Uhum. De 2018, 2017 para cá, eu conversei com alguns amigos sobre isso. Eu fiquei com muita dificuldade de falar sobre amor, sabe? No meu primeiro disco de 2017, tem várias canções de amor ali. Inclusive a música que dá tema ao disco, que é Manifestações. E aí depois, com a polarização política, com todas as coisas que a gente foi passando a partir daí, o tema amor ficou difícil para mim. Nunca tinha sido, mas ficou. Sim. Não conseguia escrever sobre coisas tão leves. Tem uma frase da Nina Simone, da saudosa Nina Simone, que diz que é dever do artista refletir o seu tempo. E isso sempre foi muito verdade para mim. E os artistas que eu sempre admirei mais foram aqueles que refletiam o seu tempo, que colocavam o cotidiano em música e falavam sobre isso, debatiam e geravam debate sobre isso. Eu acho que isso é um papel da arte também, né? E aí eu fiquei travadão para falar sobre o amor, mas no EP vai ter uma canção que eu escrevi para minha companheira de vida, a Camila, que se chama Ela e que fala dela. E eu posso mostrar essa canção aqui. Vamos lá. Ela quebra o meu silêncio, ela é puro carnaval. Sua chegada é um evento, sua partida um vendaval. Ela tem todas as cores, dá até pra se perder na aquarela de sabores que só ela sabe ser. Sabe tudo dessa vida, e se não sabe, corre atrás. Protege todos que ela ama, não deixa ninguém pra trás. Ela é feita de alegria, mas também sabe sofrer. Mata um leão por dia, não se deixe esmorecer. Eu nem sei onde ela começou, ou se ela pode terminar. Eu só sei que se olhar pra ela, vai ser impossível não amar. Eu nem sei onde ela começou, não sei, ou se ela pode terminar. Eu só sei que se olhar pra ela, já era. Vai ser impossível não amar. Com esse som, quero te agradecer, né, por ter estado aqui conosco nesse 14º episódio do podcast Arte em Fala. E que declaração, hein? Pois é. Que declaração. Meu querido, quer falar mais alguma coisa que eu não tenha perguntado? Só agradecer, bate-papo maravilhoso, podendo falar sobre a nossa realidade. Sim. A realidade do músico local, do artista local, podendo falar de projetos, de sonhos, de vida. Poucas vezes a gente tem oportunidade de ter um bate-papo tão legal assim. Sim. Muito obrigado a você, Rafael, pelo convite e por esse trabalho lindo que tu está fazendo. É um prazer, uma alegria participar disso. E a galera que está aí em casa, principalmente os empresários, eu nunca peço só para, né, o podcast, peço também para o artista. A gente sabe como que é difícil para o artista independente estar fazendo o seu corre, né, publicando as suas obras, seja ligado à literatura, artesanato, enfim, pintura, música. Então, assim, os empresários que estiverem aí assistindo este episódio, né, entre em contato, a gente vai deixar também lá as redes sociais, a produção também vai durante o episódio inteiro, né, rodou aí o Instagram, né, a rede social
do nosso querido Marcelo Benjai. Então, se você, empresário, né, estiver assistindo esse episódio, contacte-o também e você não vai se arrepender. Invista no artista independente. Todos nós precisamos. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Marcelo. Obrigado, pessoal aí da produção. Obrigado você, público, que esteve conosco durante este episódio. Então, se inscreva lá em nosso canal. Já já o episódio completo vai estar no YouTube e também os cortes. Tem corte maneiro aí, né, para você também assistir. Tá bom? Grande abraço, Cults.